Seja muito bem-vindo, senador Eduardo Girão. Muito obrigado pelo tempo. Muita paz, Gustavo Segre. Também aí o nosso querido deputado o Tadeu. Pavinato voltando hoje aqui, rapaz, no dia que eu sou entrevistado, fico feliz demais. E esse time campeão, vocês estão fazendo a diferença aí, pode ter certeza, no contraponto necessário nesses tempos sombrios que a gente vive no Brasil. Mas o vento está mudando, o sol está abrindo e hoje nós estamos fazendo aqui algo jamais feito durante essa legislatura, que é ocupando ali, obstruindo da presidência do Senado, tanto da Câmara como do Senado, os trabalhos até que se paute impeachment de Moraes, anistia dos presos políticos do Brasil e o fim do foro privilegiado, que é esse esquema de chantagem, né, que hoje, infelizmente, faz com que um poder esteja de joelhos perante o outro. Senador, quais são as opções? Porque fica claro que Alcolumbre está quieto. Ele não pautou até agora, tem mais de 30 pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes e parece que está em outro país, não está atento ao que está acontecendo. Vocês hoje ocuparam a mesa diretora, pelo que eu vi, do Senado. Ou seja, até que Alcolumbre não paute esses temas, esses assuntos, e, por favor, repitamos, impeachment do ministro Alexandre de Moraes, anistia irrestrita e alguma outra pauta mais, senador? E o fim do foro privilegiado também. O que pode acontecer se Alcolumbre não pauta isso? Olha, os trabalhos vão ficar bloqueados aqui na casa. Nós não vamos sair de lá até que se paute, porque é o seguinte, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes é algo que a gente já vem cobrando há muito tempo. Não adianta conversa, não adianta cobrança, né? Ele não está nem aí. Você vê que ele não se move, que existe uma blindagem, infelizmente, com a presidência do Davi Alcolumbre, tanto do governo Lula, que é um puxadinho do governo Lula, a presidência do Senado, assim como também do STF, né? Então a população já entendeu, foi para as ruas, num gesto magnífico aí nesse final de semana, com uma mobilização que ecoou aqui dentro, né? Tem muito brasileiro por aí também orando de joelhos. A guerra que a gente vive é uma guerra espiritual e a gente não vai sair até que ele paute, até porque é o seguinte, que ele coloque em votação, isso não significa que vai passar, mas nós vamos saber quem é quem dos senadores, como eu vi o nosso querido deputado Tadeu colocando, veja bem, quem são os covardes? Quem são aqueles que estão se escondendo atrás do seu mandato para proteger os poderosos de plantão? Então que o Davi Alcolumbre seja democrata, nem que seja uma única vez, coloque na pauta do Senado um clamor nacional, um clamor, olha, faltam 3 assinaturas só, né? A gente já teve boas notícias hoje, estão faltando 3 assinaturas para a gente ter a maioria da casa, né? Ou seja, senadores que se posicionaram publicamente a favor do impeachment. E não esqueça de uma coisa, está chegando a época da reeleição e a maioria daqui só pensa naquilo, só pensa na reeleição. Então eles não vão ter como pedir voto de ninguém, e já começou essa questão de articulação política, de chapa e tudo, se não se posicionar com relação ao impeachment de alguém que está sancionado internacionalmente, globalmente, como um violador, quanto mais dos direitos humanos. O Brasil nunca passou por essa vergonha internacional e nós estamos hoje com uma situação dessa por causa da omissão do Senado, que agora decidiu, pelo menos os senadores, a adotar estratégias mais extremas esses pedidos. Seria importante se vocês podem indicar quais são os senadores, não agora, claro, senador, mas para que nós fiquemos sabendo quem são que estão apoiando e quais faltariam apoiar para ter esse pedido firme da maioria e para que cada um, no estado que correspondesse, pressione a seu senador para que ele insista nessa pauta. Vou abrir a pergunta, o deputado Coronel Tadeu quer fazer uma pergunta. Girão, boa tarde, uma satisfação estar vendo você aqui no programa, participando do programa junto com a gente. Eu fico muito feliz de saber que nós temos 38 assinaturas a favor da abertura do processo, não é do impeachment,
mas da abertura do processo. Fico muito feliz, porque eu lembro em 2019, a luta que você iniciou junto com outros senadores, em 2019, se eu não me engano, para conseguir 27, 28, 29 assinaturas, foi um sufoco muito grande. Então eu fico feliz que possivelmente isso possa até acontecer. Essa pressão em cima do Alcolumbre, ela é só hoje ou ela vai permanecer? Eu quero saber da disposição desses 38 senadores em realmente apertar essa corda o máximo que puder até o Alcolumbre pedir água e pautar esse processo. Essa é a minha pergunta que eu faço. Perfeito, deputado Coronel Tadeu. O senhor também sempre ajudou muito aqui a esse trabalho da gente, com outras pautas, tanto no Senado como na Câmara, pautas de interesse da sociedade. E eu posso dizer que a gente só vai sossegar, e nós somos aí, está faltando 3 assinaturas, né? Mas nem todos estão comprometidos até a medula, como você tem alguns colegas, e eu posso até cometer algum erro, mas citar nomes aqui, o senador Magno Malta, senador Jorge Seif, senadora Damares Alves, senador Jaime Bagatoli, né, senador Isalci Lucas, senador Marcos Rogério, né, senador... a gente tem um número de senadores de mais ou menos uns 20 a 22 senadores que vão ficar se revezando hoje à noite dentro do plenário. Hoje nós vamos virar a noite aqui, né, fazendo essa obstrução jamais feita durante essa legislatura. Isso é uma estratégia que nós resolvemos adotar numa reunião hoje muito cedo aqui no Senado Federal, porque não tem mais clima. Não tem mais clima para nada se a gente não fizer a pauta da anistia aos presos políticos. O senhor sabe mais do que eu a injustiça com brasileiros que não tiveram o direito à dupla jurisdição, o direito à ampla defesa contraditório, o direito, muitas vezes, ao acesso aos autos dos seus advogados. A individualização das condutas de cada um foi copiar e colar na condenação. Nós estamos vendo hoje senador da República, assim como um ex-presidente, o Jair Bolsonaro, por vingança política. Alguns falam também da questão da cortina de fumaça, e faz sentido, das revelações gravíssimas que nós tivemos ontem dos arquivos do Tribunal Secreto, da milícia digital do ministro, né, no gabinete dele, indo atrás da rede social de brasileiros de 2018 para ver se achava a bandeira do Brasil, alguma crítica a ministro do Supremo, para manter preso aqueles brasileiros que estão sendo torturados hoje no país, assim como o Daniel Silveira, que é o primeiro preso político depois da redemocratização. E a gente vê um senador da República zumbi, já não tem salário, não tem rede social há muitos anos. Rede social. Olha, como é que se alguém quer dizer que o Brasil tem liberdade de expressão e democracia? O senador está com a conta bloqueada de pessoal, né, do que ele trabalhou em outras áreas da vida. Bloquearam a conta por uma multa milionária que foi dada de 50 milhões, que eu não sei onde é que o ministro tira um valor desse. Então nós temos um ditador no Brasil, né, que muitos dão cobertura a ele, inclusive aqui no parlamento, no próprio STF, o governo Lula, que é um quanto mais aliado com ditaduras. Está aí o resultado que o Brasil está tendo desse tarifaço, é culpa do Lula também, né, porque até financiar a guerra, o Brasil está financiando quando compra óleo diesel da Rússia, e nós podemos ter sanções muito maiores por causa disso, do seu alinhamento com a Nicarágua, com o Maduro na Venezuela, com o Irã, com os terroristas do Hamas, onde ele passa a mão na cabeça, tirando o Brasil da aliança, né, em memória ao Holocausto. É tudo de sinal trocado que esse governo tem dado. Então, nós vamos para cima desse regime. Nós estamos indo para cima agora de um regime que está mandando no Brasil, calando os brasileiros, perseguindo adversários políticos. O governador Caiado avisa agora, e é uma matéria da Abril, da Veja, anuncia obstrução total pela União Brasil no Congresso, mas esqueceu de que Alcolumbre é da União Brasil. Como tem que avisar, então, Alcolumbre, que a União Brasil está sendo uma obstrução no Congresso, faltou avisar. Pavinato tem uma pergunta. Senador Girão, como vai? Quanto tempo? Bom
bom lhe ver. O senhor sabe, Vossa Excelência sabe da admiração que nutro por Vossa Excelência, em especial no Senado por Vossa Excelência e pelo senador Magno Malta, que eu tenho os dois no lugar mais caro do meu coração. O Segré acabou de comentar, vou aproveitar essa deixa, né, a obstrução total, o Caiado falando em nome do União Brasil, que é o partido do Davi Alcolumbre, que já se comprometeu com as entranhas, né, com o regime do Alexandre de Moraes, e nós temos o dono do União Brasil, que é o Rueda, né, o Tony Rueda, que está mais preocupado com a festa bilionária que ele vai fazer em Mykonos, de aniversário, ele, a família e um monte de amigos. Então eles estão mais preocupados em ir para Mykonos do que resolver. Nós temos o Rueda, que vai para Mykonos, o Alcolumbre, que a gente sabe o que esperar, mas a gente tem que lembrar da união, né, da federação feita entre União e o PP, que é do senador Ciro Nogueira. Como é que o Ciro Nogueira está nessa história, senador Girão? Pavinato, em primeiro lugar, se você me chamar de Vossa Excelência de novo, eu vou me retirar. É que você merece. Tem tão pouca gente que merece ser chamado de excelência. Não me tire esse prazer. Enquanto o Rueda está indo para Mykonos, o Brasil está passando um mico mundial, né? E o senador Ciro Nogueira, infelizmente, faz parte disso. Porque ele até hoje, não foi um nem dois, não foram 3 pedidos de impeachment. Foram 30 do Alexandre de Moraes, é o campeão disparado, e ele nunca assinou, né? Então a gente está vendo uma oposição ali, assim, se esforçando ao máximo, e ele, que é próximo do presidente Bolsonaro, está sendo massacrado com tudo isso, vive fazendo tweet e não se posiciona com relação a isso. Eu espero que, assim como a União Brasil tomou essa decisão corajosa, pelo menos dos parlamentares aqui da casa, Ronaldo Caiado anunciou, até pelas pretensões políticas que ele tem a nível nacional, mas são os parlamentares aqui também que estão fechados agora, principalmente depois do Efraim Filho, líder do governo, se aproximar mais da direita, vai disputar o governo lá da Paraíba, e está se posicionando agora fortemente pela obstrução. E não tem outro jeito. O Senado está desmoralizado, Pavinato. Você sabe disso. E a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo. E eu acho que ontem foi o golpe de misericórdia. Você colocar sem nenhuma denúncia e sem nenhum ainda nada de processo, né, de condenação, um senador da República, cheio já de medidas, colocar uma tornozeleira eletrônica, e um ex-presidente da República, né, que também não tem nada de corrupção, e a mesma coisa do Marcos Duval, né, do senador, você colocar uma prisão domiciliar da maneira como foi feita, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Enquanto isso, o Lula, que fala tanto em soberania nacional, que tem que respeitar, tudo balela. Por quê? Porque ele foi lá na Cristina Kirchner, há poucas semanas atrás, com a faixinha Kirchner livre, né? Quer dizer, isso ele está afetando a soberania nacional da Argentina, da justiça da Argentina, sem falar que ele mandou o Segré, ele enviou um avião pago com seu dinheiro, o Segré deu, na mesa, que está nos assistindo, para ir buscar uma corrupta condenada por corrupção lá no Peru. Isso não é afetar a soberania? Então, eu acho que o mundo está olhando hoje o Brasil como uma ditadura e a gente precisa fazer o dever de casa para evitar que o problema seja maior e os brasileiros paguem uma conta que não merecem pagar.